Dando prosseguimento aos estudos de dinâmica, vamos ver agora o conceito de energia. Partindo do primeiro conceito de trabalho de uma força mecânica. Tá? Vou fazer primeiro uma simulação antes de colocar a ilustração, para os senhores entenderem melhor os conceitos. Eu tenho um carrinho aqui, que eu vou puxá-lo através da força exercida pela minha mão, tá certo? Veja que o deslocamento deste carrinho é um deslocamento o quê? Horizontal. Ó, ele se move na horizontal. Eu vou projetar essa força da minha mão, que está ligado a esse arame, e vou fazer duas projeções dessa força. Uma força na horizontal, e vou projetar esta força também na vertical. Mas os senhores percebam que o sentido de movimento deste carrinho é um sentido o quê? Numa direção, ele vai para esse sentido que os senhores estão vendo, numa direção o quê? Horizontal. Tá certo? Veja que existe um ângulo entre o arame e o quê? E a pista que o carrinho se move. Tá ok? Então vamos ver agora a parte da ilustração. Então exatamente aqui. Vamos supor que primeiro, trabalho de uma força mecânica. Vamos supor que este bloco fosse aquele carrinho que eu falei para os senhores. O bloco vai do ponto A até o ponto B. Seria o carro do carrinho indo para o ponto A até o ponto B. Ele vai percorrer uma certa distância. Neste caso, eu estou dando um exemplo, vamos supor que ele percorresse uma distância de 10 metros. Então, esse daqui seria o arame que eu falei. A minha mão, o que fez? Os meus dedos exerceram uma força com esse arame para o quê? Para transportá-lo na horizontal. Então, lembra que eu falei para os senhores que eu ia projetar aquela força na vertical e projetá-la na horizontal. Duas projeções, Fy e o Fx. O ângulo entre, no caso aqui, entre essa força e o plano horizontal vale 60 graus. Tá certo? Então vou projetá-lo no eixo, esta força F no eixo Y e no eixo X através de Fy, não é isso? E Fx. Mas os senhores perceberam que eu mostrei que o carrinho ele não se movimenta na vertical. O carrinho só se movimenta na direção horizontal. Então, através das funções trigonométricas seno e cosseno, eu vou calcular a componente Fy e Fx. Repito, o carrinho não se move na vertical, só na direção horizontal. Fazendo-se as contas da trigonometria, cosseno de 60 graus é Fx sobre F. Tá certo? Portanto, o Fx vale quanto? Se nós fizermos as contas, 25 newtons. Ok? O Fy é o F seno de 60 graus, que vai me dar a resultante de 25 vezes raiz quadrada de 3 newtons. Então, este é o valor de Fx e este é o valor de Fy. Tá certo? Através das funções seno e cosseno. Tá ok? Agora vamos voltar à ilustração, mostrando como que vai ficar a composição final das forças. Então vamos ver. O que vai acontecer? Já que o carrinho, que neste caso é representado por um bloco, vai se movimentar apenas na horizontal, portanto, só que esse carrinho ele tem um apoio. Este bloco, como o carrinho que eu mostrei para os senhores, ele exerce com o seu peso, um apoio neste plano. Portanto, eu tenho uma normal de apoio de reação ao peso. Tá certo? Só que como não tem deslocamento no eixo Y, o que vai acontecer? A normal mais a projeção Fy tem que ser igual a quem? Ao peso, é o que está escrito aqui. Para que ele não tenha deslocamento vertical. Tanto o bloco como o carrinho, eles só se deslocam na horizontal. Qual vai ser a força que vai impulsioná-lo para esse sentido? A força Fx. Ok? Então, voltando lá. Como o bloco não possui deslocamento
vertical, então, o trabalho da força, representado por esta letra aqui, para levar aquele bloquinho do ponto A até o ponto B, é a força vezes o deslocamento, só que a força em questão é o Fx, que vale 25 newtons. E vai se deslocar de quanto? De 10 metros. Então, o trabalho para deslocar aquele bloquinho de A até B vale quanto? 250 joules, que é a unidade no MKS do trabalho, que é representado por esta letra aqui. Tá ok? Na próxima aula, nós vamos ver os exemplos para calcular o trabalho através de gráficos. Tá? Obrigado pela atenção, até o próximo encontro.